Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à temática urbana, destacando a cidade e seus problemas. Eu coloquei essa imagem da favela de Paraisópolis, em São Paulo, zona sul de São Paulo, né? E eu peço que vocês guardem essa organização do espaço. Do lado esquerdo nós temos uma comunidade, que é a favela de Paraisópolis, e do lado direito nós temos um condomínio de luxo. Guardem essa imagem e no final vocês vão compreender melhor por que nas cidades há essa forma de organização, há essa espécie de quebra-cabeça, né? Essas peças compõem o mesmo espaço. Como que um espaço onde se caracteriza, né, por falta de infraestrutura urbana, como luz, água, esgotamento sanitário, vias públicas asfaltadas, etc. E por outro, nós temos um condomínio praticamente de luxo, um condomínio com quadra de tênis, piscina, etc. Guardem essa imagem. Quando nós estamos falando da desigualdade e a segregação espacial, tá certo? Em qualquer cidade do mundo, o espaço ele é fragmentado, ou seja, ele é segregado, ele é separado. As cidades elas se assemelham a uma espécie de quebra-cabeça, né, em que peças, embora com funções e formas distintas, né, fazem conexão com um todo e tem cada uma própria característica, como eu disse, forma e função. As grandes cidades elas apresentam centros comerciais, financeiros, industriais, residenciais e etc., né, de lazer, etc., né? Quando a gente está falando da desigualdade social, nós estamos nos referindo, né, a essa diferença entre os grupos e classes sociais. Na imagem anterior, eu coloquei para vocês uma imagem onde nós tínhamos do lado esquerdo a favela de Paraisópolis e do lado direito um condomínio de classe média alta. Isso compõe uma desigualdade social, porque ela vai ser entendida como uma diferença entre os grupos em relação ao acesso à moradia, serviços públicos, né? Então isso tudo acaba fazendo o quê, professor? Com que haja uma segregação espacial, né? Então, assim pode-se dizer que a segregação socioespacial corresponde ao processo de reprodução das desigualdades sociais existentes no meio urbano. Então, desigualdade social é essa maior distância em relação a serviços públicos, né? Como já destaquei para vocês, e a segregação socioespacial, ela corresponde a essa reprodução, quando há no espaço, na cidade, essa desigualdade social, né? Destaquei aqui para vocês, tá? Então, mais uma vez, desigualdade social deve ser entendida como a diferença entre os grupos sociais. Como assim, professor, grupos sociais? Por exemplo, ricos e pobres, né? Quanto maior é essa diferença, maior nós temos desigualdade social, tá? E aí, essa diferença, ela se dá, por exemplo, em acesso a serviços públicos, tá? Então, quanto maior a diferença de acesso a serviços públicos, como luz, água, esgoto, rua asfaltada e etc., né? Por exemplo, a gente vai nas áreas que apresentam pessoas com maior poder de aquisição, que são mais ricas, nós temos todo um aparato de segurança, polícia, guarda municipal, teatro e etc. E quando a gente vai em uma área de mais periferia, né, com pessoas mais pobres, esses serviços que o governo ele proporciona, muitas das vezes, né, a gente não vê com tanta constância como a gente vê nas áreas mais ricas da cidade, ok? Então aqui é um exemplo clássico disso, de uma desigualdade socioespacial. De um lado você tem à esquerda uma comunidade, onde não tem água encanada, onde não tem rua asfaltada, etc. E do outro um condomínio de luxo. Então você tem uma diferença né, uma distância desses grupos. E uma distância que se evidencia, tá certo?
que se evidencia no espaço com acesso a serviços públicos. Mais uma vez, a questão das favelas da cidade do Rio de Janeiro. Muitas favelas, gente, não são nem asfaltadas ainda, tá certo? Então, esse acaba sendo um dos problemas da desigualdade urbana, né? Ou melhor dizendo, um dos problemas da cidade. Outro problema que a gente deveria destacar é o acesso, né? Ou melhor dizendo, é o desemprego e a moradia, né? O processo de urbanização no Brasil, ele, embora tenha ampliado consideravelmente a oferta de emprego nas cidades, o número de vagas não cresceu na mesma proporção que a população urbana, né? Então a gente consegue, por exemplo, aqui compreender que em 2013, de acordo com o IBGE, aproximadamente 5% da população economicamente ativa ela estava desempregada. Em 2017, esse índice atingiu 12,2%. Então, essa população economicamente ativa, ou seja, aquela que compreende o potencial de mão de obra, né, a partir dos 16 anos, né, então pessoas entre 16 e 75, né, vamos lá, população economicamente ativa, 65, melhor dizendo, ela está apta ao trabalho, né, é uma população economicamente ativa. As cidades, por muitas populações elas não terem acesso, né, ao emprego, elas acabam muitas das vezes ocupando áreas sem muito acesso a serviços públicos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Áreas da cidade que são desprovidas, que não tem, que a falta de serviços públicos, tendem a ser mais barata o solo, em relação a áreas da cidade que tem todo o serviço público funcionando, né? Então, uma das consequências do desemprego é o aumento de número de pessoas trabalhando no setor informal, ou seja, subempregos, né? Como é o caso de catadores de materiais recicláveis, de guardadores de carro, vendedores ambulantes, etc. Em função dos baixos salários recebidos, né, por boa parte da população urbana, não consegue adquirir moradia própria, nem aluguel, né, para residir, nem como um aluguel para pagar um imóvel, né? Por esse motivo, o número de favelas e cortiços, conhecido também como submoradias, é uma da face mais visível do crescimento desordenado das cidades e da segregação espacial urbana. Esse é um dos problemas, ok? Outro problema que nós vemos na cidade é a violência urbana, né? O desemprego associado a grandes desigualdades sociais, a falta de um sistema eficiente de segurança contribui para o crescimento da violência urbana no país, sobretudo nas maiores cidades, né? Então, as cidades, elas vivenciam muito isso, né? Então, assaltos, sequestros, assassinatos, além do tráfico de droga e de acidentes de trânsito, tem tornado o dia a dia nas grandes cidades cada vez mais tenso, né? O aumento da criminalidade coloca a sociedade brasileira entre as mais violentas do mundo, tá? Então, as causas da violência são complexas, né? Pois elas estão ligadas a vários fatores, entre eles, né, uma carência muito grande da população, a deficiência das instituições sociais, né? Policial mal equipado, mal instruída, mal remunerado, um sistema judicial, a justiça, nosso país, é muito lenta, e a legislação criminal que não acompanha, né? Ela é ultrapassada. Em consequência dessa característica, né, o que nós temos, professor? Nós temos um fenômeno que é conhecido como autossegregação. Como assim, professor? Eu explico. O medo da violência urbana, ele impulsiona a construção de condomínios fechados. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas buscam segurança e tranquilidade. Então, elas pagam serviços de segurança, de vigias, colocam câmeras, cerca elétrica e por aí vai. Muitas pessoas de alto poder aquisitivo mudam para esses tipos de moradia, que se multiplicaram nos últimos anos.
sobretudo nas grandes cidades, o que fica conhecido como uma autossegregação. É o caso aqui que eu coloquei para vocês, da imagem, de São Conrado, né? Nós temos de um lado São Conrado e de outro a Rocinha. Olha um exemplo claro, bem típico de segregação socioespacial. De um lado nós temos São Conrado, uma área bem rica da cidade, uma área onde pessoas com alto poder aquisitivo moram, com prédios, com segurança, etc. Esses condomínios, né, com alta proteção, eles se autossegregam, diferentemente das comunidades, da Rocinha, né, que desfruta todo dia de problemas de saúde, de segurança, etc. Outro problema que nós vivenciamos nas cidades são a mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana ela se caracteriza, ela se refere às necessidades para o deslocamento das pessoas, né? Ou seja, a capacidade do cidadão de se locomover com facilidade para o trabalho, do trabalho para o lazer e para qualquer outro lugar que tenha vontade ou necessidade de estar, independentemente do veículo que utiliza. Isso se caracteriza como a mobilidade urbana. Os problemas de mobilidade urbana relacionam-se, por exemplo, ao uso de transportes individuais. Então, os transportes coletivos, eles são muito deficientes. A população, ela migra, né, do transporte coletivo para o transporte individual, para veículos, para carros. Tá certo? E qual é a consequência disso, professor? Qual o resultado disso? É o que eu coloquei para vocês aqui. Com esse aumento, né, dos transportes individuais em relação aos transportes coletivos, acaba ocasionando isso, congestionamento, né, e entre outras coisas. O que estimula a sociedade a ter maior poder de compra, né, de consumo de carros? Essa prioridade dada aos meios de transportes individuais deve-se principalmente à má qualidade do transporte público no Brasil, ao aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos, a redução do imposto por parte do governo federal e, sobretudo, sobre outros produtos industrializados, né, e a concessão de mais crédito ao consumidor. Isso acaba estimulando ao crescimento, né, do poder de consumo da população que compra carros para o seu melhor conforto. E para finalizar, nós temos os impactos ambientais urbanos. Então nós temos, por exemplo, poluição do solo, né, com acomodação de resíduos, né, de lixo em um não tratamento eficiente, né? O chorume, o líquido liberado pelo lixo acaba contaminando o solo. A contaminação das águas com o despejo, né, de água não tratada em rios. A poluição do ar, né? Muitas pessoas migram para ter seus próprios carros e emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera e por aí vai, né? Tudo isso acaba fazendo o quê, professor? Aumentando os problemas ambientais urbanos. Aqui, mais uma vez, a questão, eu coloquei para vocês um exemplo assim, bem expressivo, né, desse problema. Isso aqui é um lixão. Um lixão ele é diferente de um aterro sanitário, tá, gente? O lixão ele é um local onde logo se joga-se resíduos sem nenhuma espécie de tratamento, diferentemente do aterro sanitário. O aterro sanitário é todo um tratamento. O chorume, né, que é esse líquido, ele é acomodado em um outro local. Enfim, é totalmente diferente. Queridos, eu encerro por aqui minha aula. Esse é o link da atividade, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.